Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos para mais uma aulinha nossa de ciências. A aula de hoje vai falar sobre luz, a luz branca e o espectro visível das cores, né, que são provocados pela luz branca, que é aquela luz que vem do sol, certo? Então, a luz que a gente vai estar frisando hoje vai ser a luz branca, que é a luz do sol. Então, a luz branca, ela tem algumas características. Por exemplo, uma das propriedades dela é conseguir transportar energia térmica. A gente consegue perceber muito bem isso, por exemplo, quando a gente está fora de casa, né, sem nenhuma cobertura, né, exposto ao sol, a gente sempre sente aquele calor. Por exemplo, na praia, né, quando a gente vai à praia, sente-se aquele calor que é o que, da onde que está vindo esse calor? Está vindo do sol, certo? Outra propriedade da luz branca é que ela tem uma partícula fundamental, que é a chamada fóton. Mas o que seria esse fóton? O fóton ele é um pacote de energia eletromagnética que carrega em si a luz e o calor, certo? Então, ambos eles conseguem viajar numa velocidade constante no vácuo, que é aquela velocidade da luz que eu falei para vocês na videoaula passada, que vai de a 300 mil quilômetros por segundo, né? Ninguém ultrapassa a velocidade da luz, ela é a maior velocidade que existe, ninguém ultrapassa isso, certo? Então, quando essa luz branca ela passa por um prisma de vidro, ela é refratada. O que significa isso? Refratada é quando ela tá passando aqui, ó, a luz branca tá vindo aqui, tá passando pelo ar, né? E quando chegou aqui, opa, do meio gasoso que era o ar, ela encostou num meio sólido que é o prisma. Então vejam que mudou a consistência, mudou o estado físico. Então isso é refratada, tá? A luz branca tá viajando lá bem de boa. Quando bateu em alguma coisa que muda esse estado físico, ela muda então a sua velocidade é alterada. Então, ela estava viajando aqui numa velocidade, no ar. Quando ela encontrou algo sólido, muda a velocidade dela, certo? Então, essa velocidade ela é alterada. E quanto maior a frequência da onda, mais energia ela carrega. E quanto menor é essa frequência da onda, o desvio ele vai. Opa, desculpa, gente, deu uma travada aí. Então, assim, eu tava falando ali da refração, né? Que quando a luz bate, então, no meio sólido, ela é refratada, ela muda a sua velocidade, a velocidade é alterada. E nisso, então, ela acaba gerando o aspecto visível das luzes, tá? Que são a luz que a gente consegue enxergar, as cores que a gente consegue enxergar, tá? Cada cor vai ter uma frequência e um comprimento de onda diferente. Então, o que seria essa frequência? A frequência é isso daqui, ó. Esses risquinhos aqui, ó, estão seguindo a flecha do mouse? Estão vendo que aqui tem um espaço muito maior de uma montanha para outra, que seriam essas ondas? Estão vendo isso? Então, isso daqui quer dizer que tem uma frequência baixa. Agora, quando as ondas, que são essas, né, como se fosse uma montanha aqui, elas são bem curtinhas, estão vendo? Isso é uma frequência alta. E o comprimento de onda? É esse espaço aqui, ó, entre uma onda e outra. Então, o comprimento de onda, quando é grande, é assim, e quando é pequeno, né, é quando a frequência é alta, certo? E quando a frequência é baixa, o comprimento é maior. Quando a frequência é menor, quando a frequência é maior, né, as montanhas ficam mais próximas umas das outras, o comprimento é menor, certo? Então, cada uma dessas cores aqui, elas vão ter uma frequência e um comprimento de onda diferente. Então, quando a luz branca, ela bate aqui, aquela velocidade, ela é alterada, ela gera esses comprimentos de onda e cada um deles vai ter uma característica de onda e frequência, tá? Aí, vamos continuar aqui. Então, quanto maior a frequência da onda, mais energia ela carrega. E menor é o desvio que ela sofre ao passar do ar
para o prisma e dele para o ar novamente, certo? Então, essas diferenças de grau de desvio sofridos pela onda que compõe a luz criam um espectro de cores que a gente consegue enxergar, né? Que é o vermelho, o laranjado, o amarelo, o verde, azul, o anil e o violeta. E que é as cores do arco-íris. Então, esse fenômeno, né, quando a luz branca ela altera ali a sua velocidade e forma as cores que a gente conhece, aquelas cores do arco-íris, o nome desse fenômeno é dispersão, tá? Então, com isso a gente pode separar as cores por seu comprimento de onda e frequência, né? Porque cada cor vai ter uma onda e uma frequência diferente, certo? O espectro eletromagnético é muito mais abrangente do que essa estreita faixa de cores que a gente consegue ver, né? Que os nossos olhos humanos conseguem ver, que seria essa luz visível, certo? Então, o espectro visível da luz, ou seja, é isso daqui que a gente enxerga, as cores que a gente enxerga, é uma parcela do espectro eletromagnético que existe, certo? Mas que os olhos humanos eles não conseguem ver. Então, cada onda corresponde a um determinado comprimento de onda, né? Que é feito medido por nanômetro. Só que daí vai ter lá o violeta, né? O anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranjado e o vermelho, certo? Só que existe aqui para os lados, ó, aqui para o lado e aqui para o outro lado, existe ainda como chama, o espectro eletromagnético, ainda existe, só que os nossos olhos, eles não têm receptores que conseguem enxergar essa luz que está ali para os lados, tá? A gente só enxerga o espectro visível que os nossos olhos conseguem enxergar, vai do violeta, que é que tem um comprimento de onda de 380 nanômetros, ao vermelho, que tem um comprimento de onda de 750 nanômetros. Então, cada onda corresponde a um determinado comprimento, tá? O violeta é 380 nanômetros, o anil é outro comprimento, o azul é outro comprimento, o verde é outro comprimento, o amarelo é outro comprimento, o laranjado é outro comprimento e o vermelho 750 nanômetros de comprimento. Só que existe para baixo de 380 aqui e existe maior do que 750 para cá. Então, a gente não consegue enxergar esse restante do campo eletromagnético, tá? E esse restante do campo eletromagnético, ele é muito utilizado no nosso dia a dia. E a gente pode separar ele em radiação ionizante e não ionizante. Então, as ondas eletromagnéticas de maior frequência, ou seja, aqui, ó, uma frequência bem juntinha, ó, maior é a frequência. Quanto mais montanhas umas pertinhas umas das outras, a frequência vai ser maior. Então, as ondas eletromagnéticas de maior frequência possuem tanta energia que são capazes de ionizar, tá? Ou seja, tirar elétrons de um átomo e de moléculas. Elas são capazes de fazer isso, de alterar os átomos e moléculas que estão à sua volta. Por isso, elas são também chamadas de ondas ionizantes. Ionizantes, lembra-se do íons, que é quando os átomos eles interagem e um átomo acaba perdendo elétrons, ou ganhando elétrons. Isso é um íon, tá? E aí, por ter essa grande radiação ionizante, esse tipo de radiação ele é muito utilizado na medicina, como em tratamentos médicos, raio-x, certo? Ultrassom, são materiais que utilizam dessa radiação ionizante para que a gente consiga ver por dentro do nosso corpo ou algo assim, certo? Também é muito utilizado aí em usinas nucleares, tá? Para produzir a energia nuclear. E aí, já as ondas eletromagnéticas de menor frequência, né? Porque tem uma montanha aqui, depois de um grande comprimento de onda, tem outra montanha. Essa montanha que eu digo são as ondas, tá, gente?
depois de uma grande comprimento tem outra montanha. Então, quando as ondas eletromagnéticas têm uma frequência menor, elas são chamadas de radiação não ionizantes. E essa radiação, ela é muito utilizada em meios de comunicação, como rádio, televisão, tá? Telefone. Então, o que a gente não enxerga, né, essa radiação ionizante e essa radiação não ionizante, ou seja, que não estão aqui dentro do nosso espectro visível, também são ondas que a gente utiliza muito no nosso cotidiano. Por mais que a gente não enxergue, a gente sabe que tem experimentos que provaram a existência dessas ondas, tem até as ondas que estão aqui para depois do vermelho, né, são as infravermelhas, foi descoberta por um termômetro em que a onda aqui vermelha em si, ela tinha o calor de 2 graus Celsius, e um termômetro que foi deixado aqui do lado tinha na sua temperatura marcando 4 graus Celsius, então já se sabe que tem ondas para cá, mas só que a gente não consegue enxergar, tá? Que daí são essas ondas, essa radiação ionizante e não ionizante. Mesmo não enxergando, a gente consegue utilizar isso no nosso cotidiano. Então, os olhos humanos, né, eles apresentam receptores que são estimulados por apenas uma pequena banda desse espectro eletromagnético, como eu tinha falado para vocês, que é aquelas cores visíveis que a gente consegue enxergar. Então, lembrando, né, os olhos humanos, eles enxergam ondas de 380 nanômetros, que vão do violeta, até ondas de 750 nanômetros, que vai lá para o vermelho, tá? Então, fica nessa faixa. Entre 380 e 750 nanômetros, a visão humana consegue captar. Porém, né, alguns animais, eles conseguem, os receptores do olho deles, eles conseguem captar comprimentos de ondas que possam ser menor ou maior do que isso que a gente consegue enxergar. Por exemplo, os cachorros e os gatos. Os receptores dos olhos deles são estimulados por alguns comprimentos de ondas menores do que 380 nanômetros. Então, eles ainda enxergam para baixo da violeta, tá? E isso, então, ele consegue registrar na visão dele essa radiação aqui, a radiação ionizante, tá? Que é a radiação ultravioleta, que a gente não consegue enxergar. Então, aqui tem um exemplo da visão humana e da visão canina, né, que consegue enxergar, então, essa radiação ultravioleta, que é a radiação ionizante. Então, os cachorros e os gatos, eles enxergam abaixo do violeta, né, mas também existem animais que conseguem enxergar acima do vermelho, né, acima de 750, que daí vão ser as serpentes, por exemplo. As serpentes, elas são capazes de detectar a luz infravermelha, né, que é depois do vermelho, ou seja, ondas maiores do que 750 nanômetros. Isso possibilita que ela enxergue o calor dos seres vivos. Então, olhem só a visão humana e a visão de uma cobra, de uma serpente. Então, ela consegue enxergar, né, com essa visão que detecta o infravermelho, consegue até enxergar o calor dos seres humanos, dos seres vivos. E com isso, então, ela consegue encontrar as presas dela até no escuro, porque ela consegue enxergar o calor em si, ela não vê cores e tudo mais, certo? E aí, agora vamos para a dispersão da luz, que é esse fenômeno, né, que ocorre da luz branca, ao passar por um prisma de vidro, gerar um espectro de cores, né, lá do arco-íris. Isso é dispersão de cores. Então, essa luz branca aqui, ao observar essa imagem, a gente consegue deduzir algumas coisas. Por exemplo, que a luz branca, ela é policromática. Isso significa que ela é composta por mais de uma cor. Só que, como as cores estão misturadas, a gente só vê uma cor. Então, a luz branca, ela é composta pela mistura das cores do arco-íris, aqui no caso. Então, só que não exatamente todas as cores do arco-íris também. Só que, às vezes, misturando apenas algumas cores que são consideradas monocromáticas, isso significa o quê? Que são compostas
por apenas uma cor, ou seja, só tem um comprimento de onda, já consiga obter a luz branca. Como assim? Então, a gente consegue entender isso observando os efeitos cromáticos. O que são os efeitos cromáticos? Então, como eu falei para vocês, será que a luz branca lá, ela só aparece se tiver a mistura de todas as cores lá do arco-íris? Então, não necessariamente, tá? Misturando com algumas intensidades corretas, intensidades adequadas, corretas, de luzes de cores monocromáticas, que seriam o vermelho, o verde e o azul, a gente já consegue obter o branco, certo? Nossos olhos, eles possuem receptores que são mais sensíveis ao espectro próximo do vermelho, do verde, do azul, tá? Então, por essa razão, elas podem ser consideradas as cores primárias. Essa combinação de luzes é chamada de adição de luz, de cores. A adição de duas cores primárias podem formar também cores secundárias. Por exemplo, aqui a junção do vermelho com o azul pode formar no espectro de luz, certo? Algumas cores que a gente chama de cores secundárias, que daí seriam o rosa, o azul clarinho e o amarelo. E aí também são formadas pelas cores monocromáticas, que seriam essas cores, digamos, de um comprimento de onda só, tá? Então, aí misturando só vermelho, só verde, só azul, é possível também no espectro de luz surgir a luz branca. Ou então misturando ali o vermelho e o azul podem formar as cores secundárias como o rosa, o vermelho, o verde e o amarelo, e o verde e o azul, esse azul mais claro. Só que lembrando, esse azul mais claro aqui é chamado de ciano, tá? E esse rosa de magenta, que varia ali digamos assim, um tom de rosa um pouco mais claro, um pouco mais escuro, ainda são considerados o rosa, que é o magenta, e o azul também. Esse azul clarinho que eu tô falando é o ciano, que pode ser um azul tanto mais claro, tanto mais escuro, mas que fica ali mais ou menos naquele tom de azul claro, tá? O que eu ia falar aqui que eu esqueci? Gente, isso daqui não corresponde às misturas de cor que a gente faz, por exemplo, com tinta guache, tá? A gente sabe que se misturar aí algumas cores assim, não dá o que a gente espera. Então, por exemplo, quando a gente mistura o amarelo com o azul, que dá cor verde, né? Então, percebam que não segue aquela regra da mistura de cor de tinta guache, tá? Aqui a gente tá falando dos efeitos cromáticos da luz do sol. E aí, só que também existe a cor preta, né? Como que se funciona, como que aparece a cor preta? Então, ao misturar esses pigmentos primários, ao misturar os pigmentos primários, que seriam o verde, o azul e o vermelho, mais cores são absorvidos. Daí forma-se o preto, tá? Então, ao misturar as cores secundárias aqui que a gente viu aqui anteriormente, que seria o amarelo, o magenta e o ciano, né? Forma-se as cores primárias, olha lá, o verde, o vermelho e o azul, ao contrário daqui, estão vendo? E quando ocorre essa mistura aqui dessas cores, menos luz é absorvido, ou seja, em vez de refletir luz, é absorvido luz. E daí forma-se o preto, tá, gente? Além disso, também vale lembrar que as cores que a gente olha, por exemplo, se a gente tá olhando uma coisa verde, podem ter certeza que todas as cores estão sendo refletidas ali naquele objeto verde, menos o verde, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter noção. Por exemplo, uma coisa azul. Todas as cores estão sendo refletidas em um objeto azul, menos o azul, tá? Então, às vezes a gente acha que por ser azul o objeto, é porque a luz azul está incidindo naquele objeto, né? E não é isso que está acontecendo. A Terra e a luz na Terra, como que acontece? Então, o Sol ele emite luz branca
e essa luz ela se propaga pelo espaço, certo? Ao encontrar a atmosfera do nosso planeta Terra, a luz branca do Sol ela viaja em linha reta, tá? Linha reta. E nesse período ela acaba interagindo ali com algumas moléculas de gases que compõem a nossa atmosfera, ou até mesmo de poeira, de cristais de gelo, de gotículas de água, que estão ali em suspensão na atmosfera. E aquela luz que estava vindo em linha reta acaba tendo sua trajetória alterada, o que resulta em um espalhamento dessas ondas em várias direções, tá? Igual essas flechinhas aqui que vocês estão vendo, tá? A faixa de espectro de luz visível próximo ao vermelho sofre pouco espalhamento, então o espectro de luz do vermelho e das cores próximas ao vermelho, como amarelo e laranjado, sofrem pouco esse espalhamento. Então, elas conseguem continuar viajando em linha reta. Já a faixa de espectro de luz visível próxima ao azul, ela tem um espalhamento muito maior, ela acaba se espalhando por todos os lados, porque ela que interage intensamente ali com os gases de nitrogênio, oxigênio e tudo ali que está formando essa atmosfera. Então, por isso que a gente enxerga o Sol, o céu, mais de uma forma quase maior parte do tempo azul, né? Alguns momentos ele está alaranjado e tal, mas a maior parte do dia a gente enxerga o Sol azul, durante a parte do dia, né? Não da noite. E então, como que acontece o efeito do laranjado ou quando o céu está mais avermelhado? Então, ao nascer e no pôr do sol, é comum que o céu esteja nesses tons, né? Mais avermelhado, mais alaranjado. Isso também é resultado do espalhamento diferencial ali que ocorre entre o azul e o vermelho. Nesse caso do céu alaranjado, a espessura da atmosfera que os raios têm que atravessar é muito maior do que quando o Sol está no alto do céu. Então, pensem, no momento que está clareando o dia, a posição do planeta Terra não está tão próxima assim da incidência dos raios solares, não está ali tão, digamos assim, voltada para esses raios solares. Então, os raios solares eles têm que atravessar uma camada muito maior de atmosfera do que no meio-dia, por exemplo, que o Sol está ali como se fosse os raios solares estão incidindo completamente em cima do planeta Terra, né? Ali em cima de onde você está do planeta Terra. Então percebam que ao meio-dia, quando os raios solares eles estão incidindo totalmente em cima do planeta Terra, a camada de atmosfera que tem que passar é menor do que quando o planeta Terra está numa posição, por exemplo, bem de manhãzinha ou bem de tardezinha, um pouco mais distanciada ali do alcance dos raios solares. Então, quanto mais atmosfera esses raios solares têm que atravessar, isso implica numa maior quantidade de luz azul que se espalha pelos gases ali, né? Que acaba interagindo com os gases. Isso faz com que a luz do pôr do sol e do nascer do sol chegue aos olhos das pessoas na maior parte do seu comportamento na faixa azul, que está espalhada. Enquanto os comprimentos próximos ao vermelho, que sofrem pouco espaçamento, estão presentes e são dominantes. Então, nesse período aqui, bem de manhã ou bem de tarde, os raios aqui próximos aos azuis, eles se espalham demais. Então, a gente não consegue captar esse espalhamento, digamos assim. Mas os raios vermelhos e de tons alaranjados e amarelados, eles conseguem incidir, eles são mais presentes, são mais dominantes nesse caso, porque eles não se espalham tanto quanto o azul. Aí a gente vê o céu dessa cor, tá? E aí, então, a aula de hoje seria isso. Tem uma atividade para vocês fazerem sobre o disco de Newton, que é um experimento para a gente conseguir identificar como uma mistura dessas cores do arco-íris, né, do espectro visível,
forma-se o branco, né? Então, vocês vão fazer o seguinte experimento. Vocês vão receber lá depois no arquivo que eu vou mandar para vocês um modelinho de modelo do disco de Newton. Vocês vão fazer no papel esse modelo de Newton, vão fazer aqui os triângulos. Cada triângulo vocês vão pintar das cores indicadas lá do modelo. Aí vocês vão colar esse papel num papelão, numa cartolina, né, deixando ele mais rígido e fazer um furo no meio. Esse furo no meio você pode colocar um lápis e girar, fazer com que ele gire em uma velocidade alta. E você vai ver então que ao girar, essas cores elas vão se misturar e vão formar quase que um branco, vai ficar mais ou menos um tom acinzentado, tá? Ou em vez do lápis, vocês podem também fazer 2 furos aqui e colocar daí o barbante, e daí girar o barbante, gira ali o barbante e depois estica o barbante. No momento que você esticar o barbante, ele vai se desenrolar e fazer esse disco virar. E aí vocês vão conseguir, então, observar o conjunto de cores, né, que são formados no espectro de luz visível, formando ali a luz branca, que é o que a gente vê. Tá, gente? Então, se ficou alguma dúvida, perguntem, né? Mandem mensagem. Os alunos que estão devendo atividade, por favor, mandem as atividades. Já estamos aí na reta final, tá? Tem que se dedicar. Seria isso, gente. Obrigada e tchau, tchau.